Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Buenas noches. Buenas. Todo mundo me vendo bem? Me ouvindo bem? Yes. Sim. Boa noite para todos, todo mundo aí? A imagem tá boa? O som tá bom? Sim? Boa noite a todos, vamos entrando. Coraçãozinho. Compartilhem a live e mandem coraçãozinhos. Boa noite. Entrem. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais uma noite, mais uma live. Um tema bem polêmico, né? E vamos nós. Deixa eu ajeitar aqui. Acho que assim vai ficar melhor. Boa noite aí, todo mundo. Buenas noches. Vamos entrando, o tema da live de hoje está em cima, adrenocromo, a substância da juventude. Vamos entender um pouquinho aí dessa teoria e disso tudo. Aqui em Portugal, outros países é bem mais tarde, né? Aqui no Brasil é 9 horas da noite. Boa noite a todos. Vamos entrando, já vamos começar a live desse grande tema aí tão polêmico. Boa noite. Aí, ó. Alguns lugares ainda é mais cedinho, né? Vamos entrando, sejam bem-vindos. O título da live tá em cima, tá bom? Adrenocromo. Obrigado, Giovânia, né? Vitória. Material que eu enviei no grupo. Para quem não sabe, a gente tem um grupo no WhatsApp, onde estão todas as pessoas fazendo uma pré-seleção para entrar na minha fraternidade, ou MTB. O link está na minha bio. Eu mandei hoje um material bem grande, sobre algumas coisas um pouco mais confidenciais. Então, quem não está ainda lá no grupo do WhatsApp, entra hoje. Tá? Boa noite a todos que estão sempre seguindo aí. Sejam bem-vindos. O tema de hoje, a substância, fórmula da juventude, adrenocromo. Vamos entender isso definitivamente, né? Vamos entender algumas coisas por trás dessa teoria, por trás disso tudo, que eu acho que vai ser muito bom para vocês. Todo mundo aqui já ouviu falar no adrenocromo? Sim? É isso aí, Thaís Ventura, né? É isso aí, Thaís. Aquele material ali que eu mandei para vocês no WhatsApp é bem claro, né? Não tem teoria da conspiração, concorda comigo? Não tem nada, é uma coisa extremamente clara. Não tem o que falar que está sendo inventado alguma coisa para ganhar marketing, alguma coisa. É uma coisa extremamente clara. O material ali que eu mandei para vocês, ele é óbvio, né? Só que é assim mesmo, a humanidade, ela, mesmo fazendo isso, mesmo mostrando isso, nada muda. Quando eu digo que nada muda, para muita gente não muda. Claro que alguns vão mudar, mas a grande maioria não. E não tem problema, o importante é quem está aqui disponível para mudar. Então, vamos falar sobre esse adrenocromo, tá? Alguns conhecem, outros não. Vocês já ouviram falar que as celebridades de Hollywood, elas parecem que estão rejuvenescendo? Por exemplo,
Parece que o Tom Cruise cada vez mais fica mais bonito, mais novo. Parece que a Madonna está mais nova. A Lindsay Lohan, ela estava extremamente com uma cara de uma mulher de 70 anos, virou uma cara de uma mulher de 35 anos. Então, assim, tem vários casos de Hollywood e de outros lugares que geram uma teoria em um confronto com essa questão desse adrenocromo, tá? Vamos então explicar um pouco para isso para todo mundo aqui. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Baruch Hashem para todos e que a gente esteja debaixo dessa live com bastante energia. Não energia positiva, mas uma energia bonita, limpa, né? Leve, para a gente poder assimilar o conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Fernando, adrenocromo. Qual é a teoria do adrenocromo? A teoria é que torturam crianças de 7 a 10 anos de idade. Sabe essas crianças desaparecidas? Torturam elas, já vou falar melhor sobre isso. Retiram uma substância dessas crianças e vendem no mercado satanista, no mercado negro, por valores exorbitantes. Tudo para alcançar o rejuvenescimento, a pele firme, o rosto mais colado, sabe? Aquela verdadeira fórmula da beleza. Saiu um filme agora da Demi Moore, extremamente fantástico, eu assisti com a Juliana, A Substância. Saiu no cinema, já está, eu acho que na Amazon Prime, alguma coisa assim, e esse filme retrata a substância, que é uma espécie de adrenocromo, só que no filme não diz que é adrenocromo, mas né? É a mesma coisa, é exatamente isso. A Demi Moore está lá já ficando mais velha de idade, estão deixando ela para trás, ela aceita tomar um coquetel dessa substância e ela do nada aparece jovem. E toda hora ela tem que ficar tomando esse coquetel. Ela fica presa nesse coquetel. Então, o filme está retratando o adrenocromo. Vamos lá. Vamos falar, primeira coisa, sobre o que é esse adrenocromo, tirando teorias, beleza? É uma fórmula C9H9NO3. Eu sei que isso não interessa muito para vocês aqui, mas só para entender. O que é o adrenocromo, então? É um composto químico que é produzido pela oxidação da adrenalina em epinefrina. Então, o que acontece? Quando a gente tem tá com uma adrenalina muito alta, a gente vai oxidar essa adrenalina da corrente sanguínea, vem dos rins, e isso faz com que a gente libere algumas substâncias. Então, a adrenalina ou epinefrina é um neurotransmissor que, no momento que você está extremamente estressado, a suprarrenal secreta uma quantidade abundante desse hormônio que vai preparar o organismo para grandes esforços físicos. Então, vai vir lá dos rins. Então, vai estimular o teu coração, vai elevar a tua tensão arterial, vai relaxar certos músculos, vai contrair outros. Isso tudo é adrenalina. A epinefrina, ela já foi a maior responsável pela sobrevivência, principalmente dos seres humanos no período paleolítico. Por quê? Porque se realmente ela ajudava nessa questão toda, era isso que ele tinha que fazer, né? Ele tinha que sobreviver. Se a gente pegar, por exemplo, o homem sumeriano, o acadiano, os homens e as mulheres que viveram há 4, 5 mil anos atrás, então realmente com certeza ajudou muito. Então assim, no desenvolvimento nosso, da humanidade, a adrenalina ela foi importante para a seleção natural, porque eles tinham que sintetizar mais esse hormônio e quem sintetizava mais a adrenalina tinha menos risco. Por quê? Porque olha só o que acontece com a adrenalina. Ela vai te deixar raciocínio acelerado, vai melhorar a tua visão, vai dilatar a pupila. Eu não falo muito isso, de dilatação da pupila para poder ajudar nos efeitos que a gente faz de magnetismo e fascinação. Então, ajuda também no funcionamento dos pulmões. E isso é muito vantajoso, porque se você pegar aquela época de Abraão, Isaac, Jacó, enfim, os homens que tinham que caçar para sobreviver, imagina, tendo essa habilidade, tendo mais adrenalina, com certeza os estímulos de caça eram muito melhor. Então vamos lá. O adrenocromo é isso, ok? Mas calma. Fernando, essa palavra adrenalina, né? Vamos entender isso aí. Ela foi criada por um cientista quando ele conseguiu deixar só a substância em destaque. Então, por exemplo, o que ele utilizou? Ele botou o AD, que é próximo, é um prefixo que diz que é próximo. Ele botou renalis, que está falando sobre o rim, adrenar, e botou o ina no final, para dizer que tem algumas substâncias químicas ali, adrenalina. Entenderam? Então esse nome vem dessa informação.
quando é lançado na corrente sanguínea, todas as condições que você fica ameaçado, parece que você psicologicamente ganha ali uma certa... Você fica na frente um pouco de algumas pessoas por estar com um raciocínio mais rápido, tá bom? Então, quando você tem esse adrenocromo, e outra coisa, o adrenocromo acaba também queimando mais células adiposas de gordura. Então, se você for analisar, deixaria a pessoa talvez com um corpo melhor, né? Porque menos gordura, mais músculo, mais fibra, mais colágeno, melhor. Então, adrenocromo, ele existe, é isso que eu falei para vocês, só que ele vem de algo muito antigo. Olha só, preste atenção. Alguém que já ouviu falar de libélulas de sangue? Eu imagino que não, mas eu vou falar. Alguém aqui já ouviu falar sobre os libélulos de sangue? Sim ou não? Alguém já ouviu essa nomenclatura? Libélulos de sangue? Sim? Não? Não? Sim? Não? Então, Thaís, eu já vou falar sobre isso. Tem sim, o adrenocromo você consegue comprar de forma sintetizada, mas não vai fazer o mesmo efeito. Mas deixa eu explicar melhor. Libélulos de sangue são alegações que acusam os judeus, lá no passado, de assassinarem crianças cristãs. Preste atenção. Eu estou falando de 1810 até outras coisas mais antigas, mas vamos pegar os mais novos, né? Então, libélulos de sangue são várias alegações reais que acusam alguns judeus, não todos, óbvio, de assassinarem crianças cristãs e não judias para usarem o sangue delas sacrificadas em rituais satânicos. E isso é real, isso não é teoria da conspiração. Isso aconteceu em vários períodos, 1810, 1826, 1840, 1882, 1899. São os grandes períodos que nós temos, esses 5, mas teve outros períodos também. Os libélulos de sangue, que ficou o nome, a nomenclatura, eles afirmavam que os judeus exigiam sangue humano para fabricar, alguém já ouviu falar? Matzá. Matzá é o pão sem fermento. Então dizia-se que pegava o sangue das crianças, lá em 1800, para fabricar o pão sem fermento, o matzá. Sim, e também para o Pessah, que seria a Páscoa judaica. Isso ficou muito, foi até julgamento isso. Depois, quem quiser saber mais, dá uma procuradinha, vocês vão ver, foi para julgamento. As acusações muitas vezes afirmavam que o sangue dos filhos dos cristãos, lá daquela época, era muito cobiçado, porque historicamente foram feitas alegações por esse grupo de pessoas, esses libélulos de sangue, que muitas mortes das crianças do passado era por causa disso, porque eles transformavam as crianças em mártires, né? Ou seja, veneravam aquela criança por estar doando o sangue dela para algo maior. Ou seja, satanismo, né? É muito mais fácil você pegar o sangue de uma criança, porque a criança é mais indefesa. Você perguntou ali, alguém perguntou, por que somente criança? É indefesa, tem juventude. Não tem tanto crivo na mente. Você consegue lapidar melhor. Agora, uma pessoa, tipo um senhor de idade, alguém mais difícil, não. Entende? Então, seria muito mais para trazer isso, pelo menos naquela época. E aí a gente vê num escrito, até num apócrifo, de um homem chamado Apião, que foi um estudioso de Homero, o greco-egípcio. Ele nasceu no Egito e viveu na primeira metade do século I. Ele fala do primeiro caso de libélulo de sangue. Sim, isso está registrado contra os judeus. E está nos escritos de Apião, que falava claramente que os judeus sacrificavam vítimas gregas nos templos. Então a gente não está falando de 1800. Agora, os 1810 para frente, nós temos 5 casos fortíssimos. Mas lá atrás, estou falando metade do século I, nós temos já informações que eles usavam sangue de crianças, sangue de pessoas, para rituais satânicos, a fim de conseguirem coisas. Tá? E por que criança? Justamente por causa disso. Você imagina, uma criança ela é leve, ela é pura, ela tem jovialidade, ela tem juventude. O colágeno de uma criança é muito forte. O meu, já com 42 anos de idade, era a mesma coisa. Um de 50, de 60, de 70 é pior ainda, não é assim? A gente vai perdendo o nosso colágeno. Agora uma criança de 10 anos, colágeno na flor da pele.
Ou seja, juventude totalmente forte. E aí, eu sei que se vocês forem procurar muito sobre isso, vai falar assim, isso é teoria da conspiração, isso não existe. Existe. Eu sei que metade vai falar que não está provado. Mesma coisa, está provado que Deus existe? Está provado que o ar existe? Como? Tu vê o ar? Não vê, né? Então, é a mesma história de sempre, de sempre. Se alguém aparece, igual o Pediri de Hollywood, tava na boa, tranquilão lá, metendo a porrada na namorada, batendo soco, arrastando ela pro hotel, já viram um vídeo? Tava tudo tranquilo. Aí alguém gravou, queriam um laranja, queriam um bode expiatório. É claro que ele tá envolvido. Mas e os outros que estão envolvidos? Precisavam de um, porque tava ficando muito complicado. E meteram ele. E eu não tô falando que ele é inocente, não. Ele é culpadíssimo. Mas é ele e trocentos lá que são culpados. Entende? Então, o adrenocromo existe sim. Tá? Então, é usado por satanistas. Gente, satanista não é quem adora Lúcifer. Não confundam. O satanista, ele mata pessoas, né? O satanismo não é luciferianismo. Tá bom? Para ficar muito claro, né? Que muita gente ainda tá com esse A.F aí muito alto, né? Ainda acaba ficando muito analfabeto funcional nas nomenclaturas. Satanista vai utilizar o sangue, não só de animal, de pessoas mesmo, de crianças e etc. A faixa de idade é até uns 10 anos de idade. A gente acredita que seja até 10 anos de idade por alguns motivos. O primeiro, porque a substância teria que ser tirada até 10 mililitros de sangue. Vai dar tipo uma seringa de sangue. Tá? Então, basicamente, como se fosse para cada ano de vida. E nos primeiros 10 anos de vida de uma criança, da gente, né, de um ser humano, ele contém uma juventude muito alta, que é muito maior do que depois. E, então, assim, isso tudo corroboraria com o satanismo pegar esse tipo de sangue. É claro que em 1800 ou no século I, ninguém sabia disso, desses detalhes, né, do sangue. Mas eles já faziam, eles já praticavam isso. Entendeu? Eles já praticavam isso o tempo todo. Né? Então, voltando para o assunto aqui que a gente está falando, o adenocromo, então, acaba sendo utilizado pelos satanistas, fazendo com que eles peguem as crianças, colhendo esse adrenocromo, que eu já expliquei, que é a liberação de adrenalina no sangue que oxida. Então, adrenocromo, o que é? Liberação de adrenalina no sangue oxidada. Beleza? Ficou entendido? É isso. E aí, eles usam como se fosse um elixir da juventude. Vocês devem conhecer o Marcelo, né, o Daniel Mastral. O Daniel Mastral, ele falou sobre esse adrenocromo, né? Ele ficou bem conhecido por falar bastante disso, antes de morrer, agora no final do ano passado, não é isso? Assim, eu não tive a oportunidade de conhecer o Daniel ao vivo, né? Mas ele sabia quem eu era. Inclusive, teve algumas matérias dele que eu comentei, e ele até repostou meu comentário dizendo que poucos iriam entender o que eu estava falando. Depois de um tempo, ele teve acesso, né, ao próprio ex-atual, sei lá o que, aquele rapaz lá, né, o Vic, e o Vic até entrou em contato comigo no final do ano passado, dizendo que o Daniel tinha dito que eu tinha muitas coisas para falar também, mas infelizmente não tinha dado tempo. Enfim, um ponto aqui, o Daniel Mastral bateu muito essa bola. Eu sei que o assassinato dele ficou aquela questão da perícia, dizendo que ele se suicidou, que ele não estava bem emocionalmente. Não tem nada a ver. Nada a ver. Se for pensar assim, eu faço hemodiálise, eu tenho dia que eu não estou bem. Daniel Mastral, ele não se matou. Ponto final. Não se matou. Eu consigo acessar certas coisas. O Daniel não se matou. Ponto. Mas não tem muito o que fazer, né? Afinal de contas, assim como a CIA escondeu várias coisas, as pessoas vão esconder várias coisas porque tem muita gente envolvida. Tem muita gente no Brasil envolvida. Tem muita gente que precisa desse tipo de substância, dessas informações para se manter. Só que a maioria não sabe, né? Então é mais fácil botar uma matéria no Google, no UOL. Mentira, adrenocromo não existe, adrenocromo oxida muito rápido no corpo, não tem como fazer juventude. É mentira, é mentira, é mentira. Claro, é assim como tudo é mentira. Só o que a mídia fala é verdade, né? Só o que a mídia fala é verdade. Então, não. O que sabe cientificamente
é que o adrenocromo ele surge após a oxidação da adrenalina quando é liberado no corpo humano. Então eu expliquei isso para vocês. O efeito científico, como eu disse, se vocês forem procurar, vai dizer que é um mistério, que não tem nada a ver, mas alguns relatos iniciais dizem que o adrenocromo induz a um estado alterado de consciência, uma possível alteração de consciência. Ou seja, ele pode sim limpar as células que nos envelhecem, não dizendo que você vai ser imortal, não é vampiro de filme não, mas trazendo mais jovialidade para a pele, sim. Porque ele consegue acessar ali o sistema e dar uma limpada. Tanto é que, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, o corpo ele tem uma enzima chamada glutationa S-transferase. Então, se vocês quiserem anotar e depois darem uma conferida, o corpo da gente, de todo ser humano, na verdade deveria ser todo ser humano, mas tem um adendo aí, tem uma enzima chamada glutationa S-transferase. O que é isso? Essa enzima, glutationa S-transferase, ela ajuda a limpar ou desintoxicar as substâncias como a adrenocromo. Algumas pessoas, essa enzima não funciona corretamente e elas causam defeito genético. E aí acontece que algumas pessoas acabam tendo alucinações e acabam, talvez, tendo esquizofrenia, visões, etc. Isso é uma coisa que a ciência diz. But, um envolvimento com adrenocromo, dependendo de como ele é feito, né? Como que é pego essa substância, porque poderia ser pego por um ser humano adulto? Poderia. Mas uma criança é totalmente diferente, porque eu já expliquei ainda agora, né? Por isso que inclusive falando dos libelos de sangue, da metade do século I e também de 1810 em diante, nós temos vários casos que alguns judeus pegavam crianças e matavam em prol de algo para pegar o sangue. Então temos histórias muito similares que se repetem um padrão, só de forma diferente. Então, o adrenocromo, quando você tira ele das glândulas de uma criança numa situação de medo extremo, basicamente você teria um rejuvenescimento e uma alteração da consciência, segundo toda essa teoria, né? Agora, o que acontece que é interessante? A criança ela precisaria ser torturada. Obviamente, ela teria que morrer depois. Vocês não devem acompanhar isso. Coloca assim depois no Google. Quantas crianças desaparecidas em 2023 no mundo? Quantas crianças desaparecidas de 2024? E quantas crianças desaparecidas em 2025 agora? Tem 1 mês e meio ano. Está crescendo vertiginosamente o desaparecimento de crianças até uns 12 anos de idade. Mas vertiginosamente. Então, é claro que temos sequestro, temos questões de prostituição e muitas coisas. Só que outras coisas envolvem também. Várias teorias mostram pra gente, claro, né? O Daniel sempre falava sobre os sacrifícios humanos, etc. Mas, por exemplo, quando a Sandra Bullock, há 7 anos atrás, eu não sei se vocês viram, a Sandra Bullock, todo mundo sabe quem é, né? Sandra Bullock. Ela fez uma entrevista naqueles programas dos Estados Unidos, tipo Danilo Gentili, lá dos Estados Unidos. E ela fez uma entrevista e apareceu, né? Falando lá no programa e todo mundo tomou um susto. Porque assim, ela tem 57 anos. 57 ou 58. E assim, 58 anos de idade. A cara dela não era maquiagem, não. A mulher tava com uma cara, quando ela fez... Isso mesmo, Ellen DeGeneres, isso aí. Ela tá com a cara, quando ela fez Velocidade Máxima com Keanu Reeves. Ela tá com a cara de uma garota de 25 anos de idade. Aí foi um pouco assustador. Agora olha só que interessante. Ela ao vivo, alguém escreveu aí, né, que foi ao vivo, isso aí. Eu assisti esse talk show com a Sandra, isso aí. Aí ela revelou ao vivo que a aparência dela jovial, presta atenção, depois eu vou explicar alguns detalhes. Ela disse ao vivo, tá, todo mundo pode ver, não estou inventando nada, que a aparência dela jovial demais se devia ao fato dela estar usando sangue de pênis, foi assim que ela falou. Todo mundo aqui deve saber o que eu estou falando, quem assistiu a entrevista. Ela disse que ela estava assim porque ela estava usando sangue de pênis de bebê coreano, tá? Com processos de microagulhamento. Então deixa eu explicar para vocês, que eu acho que a maioria não conhece isso.
Existe uma técnica chamada EGF, que é Epidermal Growth Factor, que vai pegar exatamente, vai aplicar, né, tipo um sérum, esse negócio que a gente passa na cara para ficar sérum, sabe, vitamina C? Sobre a pele do rosto, só que tira das células estaminais do prepúsculo do bebê sul-coreano, circuncidado, e aí depois que ele escolhe esses prepúsculos dos bebês, essas células estaminais ficam com um efeito muito rápido e regeneram a célula do rosto e do corpo. Então é usado microagulhamento e a pessoa tem um efeito quase que imediato. Inclusive a Sandra Bullock falou assim, ó, na entrevista: bom, vocês estão rindo, mas se vocês souberem o que é passar sangue de pênis de bebê no rosto, vocês vão querer amanhã passar. Beleza? Fechou? Isso aqui eu não estou inventando, tá na internet. Show? Ela falou. E é verdade. É verdade. Sangue de pênis de bebê sul-coreano. Tem que ser sul-coreano. Não me pergunta por quê. Mas é isso aí. Essa é a técnica. Provavelmente uma técnica só para gente milionária, fora do Brasil, etc. Não só ela fez, vários. Mas peguem um detalhe. Sangue do pênis de uma criança sul-coreana. Isso não é teoria da conspiração não, tá? Isso aqui é verdade. Eles fazem mesmo. Sangue de bebê. A Sandra Bullock não matou ninguém e ninguém matou ninguém e o bebê supostamente não morreu. É uma técnica. Mas peguem sangue, bebê. Então tá tudo atrelado. No final das contas, está todo mundo tentando encobrir uma coisa que é óbvia. Só que é bom, a teoria da conspiração ela é boa para a internet, porque no final todo mundo acha que é bobeira. Toda pessoa acha que é mentira. Aí até você desaparecer. Aí você vai descobrir a verdade. Só que o problema é que você descobre a verdade e você morre, né? Aí é tarde demais. Então assim, vamos agora analisar algumas coisas que podem realmente corroborar com isso tudo. Olha que coisa louca. Vários documentos mostram pesquisadores de organizações secretas inserindo drogas secretamente em várias pessoas. Então vamos lá? Vou colocar algumas coisas aqui para vocês, nada inventado. Se vocês quiserem depois anotar, dá uma pesquisada e confere que se eu estou falando é verdadeiro ou não, até para vocês terem mais embasamento. Então vamos lá. MK Ultra da CIA. Quem já ouviu? Alguém já ouviu falar no MK Ultra? Estou falando da CIA. A inteligência americana, CIA. Alguém já ouviu falar da operação MK Ultra? Quem aqui já ouviu falar? Felipe, Brena. Já ouviram? Olha só, várias décadas, 1950 e 60, a maioria daqui não é, eu não sou, a CIA, ela conduziu uma série de experimentos secretos. Isso foi pro público, gente. Não adianta fingir que é teoria da conspiração, porque isso não é. O projeto dela, MK Ultra, utilizando LSD-25, anfetamina e vários compostos psicotrópicos. O objetivo era o quê? Da CIA? Desenvolver técnica para controlar a mente para uso em espionagem e interrogatório. Esses testes, eles violavam todas as pessoas. Ninguém sabia, não tinha consentimento. Era tortura e trauma perpétuo para sempre. Para sempre. Olha aí, tortura. Eles tiravam sangue, metiam em algum lugar, faziam tudo para controlar a mente. Aí você vai me dizer que o adrenocromo não existe? E que ninguém usa? Aí quando a Comissão Church do Senado americano descobriu em 1973, não está tanto tempo atrás, 9 anos antes de eu nascer, ela denunciou a CIA, aí a agência secreta dos Estados Unidos foi para público, aí todo mundo ficou caladinho e queimou a porcaria toda. Beleza? Só que eles fizeram isso. E isso para mim é satanismo. Você pegar LSD-25, anfetamina e várias coisas e injetar numa pessoa, ver a reação, morreu, pega outro. Agora tira o sangue daqui, mexe na cabeça do outro, não deu certo não, morreu o outro, deixa. E o outro tá babando, deixa babando, pega outro. É isso que ela fazia. Tá? Isso aí é o que ela fazia. Agora vamos pular e vamos pro campo de concentração nazista. Vamos falar só verdades aqui, tá? Pra gente entender se todos os nossos fatos eles estão concretos ou não. Alguém já ouviu falar sobre o anjo da morte? Joseph Mengele. Alguém já ouviu falar? Segunda Guerra Mundial, um homem chamado Joseph Mengele, o anjo da morte. Alguém já ouviu falar?
Só para... Alguém? Sim? Não? Brena tá antenada aí, hein? Brena já falou que já, o Igor também, já, Anjo da Morte. Esse cara, Mengele, o que ele foi? Ele foi um membro de uma comissão, eu vou chamar de satânica, tá? Membro de uma comissão nazista, médico, um grande médico, um médico assim, um médico totalmente ligado a Deus, um médico ali, ó, eu quero muito salvar vidas. Que ele fazia seleção. Quem era jogado na câmara de gás para realizar o experimento doentio do demônio que ele era, né, do satânico que ele era, ou quem ia para o campo de concentração. Ele conduziu esse cara, por isso que ele foi chamado de Anjo da Morte. Ele conduziu experimentos de mutilação, injeção de substância química. Ele tentou de tudo para desenvolver habilidades sobre-humanas, assim como Hitler, doente mental, para os alemães arianos, gerando tortura e trauma para tentar criar um super-herói. Sim, meus queridos, isso não é teoria da conspiração, é uma verdade. O Hitler era totalmente, junto com a fraternidade Thule, a fraternidade satânica que ele pertencia, ligada aos conhecimentos para tentar encontrar o maior poder do mundo. Ele queria o vitriol, ele queria o poder do mundo. Então a gente está falando de mais um caso que tem livros, tá? Tem livros, tem documentários, tem tudo. Isso aqui não tem nada de teoria. Em 1950 e 1960 também, a gente tem um psiquiatra que realizou vários experimentos na penitenciária de Louisiana e o cara simplesmente foi financiado pela CIA. De novo, o cara simplesmente manipulava todos os pacientes que estavam ao cuidado dele, mais um médico maravilhoso, e ele usava bubolcapimina, que é uma substância que induzia o estado de tontura, de vômito, deixava a pessoa quase vegetal. Sabe para quê? Para tentar entender a mente da pessoa e tentar controlar a mente da pessoa. Isso são as pessoas do mundo inteiro. É tudo pela mente, pela juventude. Por isso que muitas pessoas fazem contratos com um demônio chamado Paimon, Mamon. É tudo uma grande teoria, um grande conjunto de pessoas satânicas que se envolvem com tudo para terem os seus ritos realizados. Esse demônio chamado Paimon é um demônio que te daria juventude. É um demônio que Salomão prendeu que você não deveria libertar. Mas as pessoas fazem qualquer coisa para ficarem bonitas e com dinheiro. Esse é o mundo a vida inteira. Porque segundo a chave menor de Salomão, que é um apócrifo, a Ars Goetia, a gente tem esses registros há muitas e muitas décadas atrás. Não é uma coisa de agora. Entende? E todos esses prisioneiros, eles não tinham poder de decisão. Você tem. Você tem poder de decisão. As pessoas não tinham. Então, todos os projetos eram procedimentos invasivos. E se você analisar, tudo é igual a adrenocromo. Você pega sangue de pênis de bebê. Isso é agora, 2025. 2025 estão pegando sangue de pênis de bebê sul-coreano para injetar na cara. Então ele joga aquela porcaria do prepúcio na cara e aí, de fato, é um resultado rápido. Mas é sangue de bebê sul-coreano. O adrenocromo seria puxar da hipófise aqueles 10 mililitros de sangue de adrenalina, que a adrenalina, quando a criança está, sabe, sendo estuprada, machucada, violentada, decepada, cortada, a tortura está tão alta que o sangue está liberando muita adrenalina. Com muita adrenalina no sangue, ela oxida. Essa oxidação, eles puxam a substância chamada adrenocromo. E isso não é uma teoria, porque a gente está olhando que lá atrás nós temos vários tipos de ritos, inclusive nas escrituras sagradas, nós temos rituais para Mamon, outro demônio, onde as pessoas, sim, davam seus filhos e queimavam seus filhos. Isso não é mentira, isso está lá. E nós temos apócrifos que mostram que sim, que as pessoas faziam de tudo para conseguir que as suas vegetações, para que o dinheiro prosperasse. Putz, é muito claro isso. E isso não poderia ter nada a ver com Hashem Elohim. Não poderia, porque não faz sentido nenhum. Então todo mundo sempre querendo controlar. A CIA quer controlar. A KGB quer controlar. Todo mundo quer controlar. Todo mundo. Então, todos os métodos foram feitos. Com crianças, com bebês. E o que nós entendemos que o único método efetivo foi pegar crianças. Porque as crianças são jovens, são fáceis de pegar. Não é fácil aterrorizar uma criança, imagina.
Pensa comigo, o que você acha? Mais fácil aterrorizar um adulto? O que você acha? Quem vai falar primeiro, a criança ou o adulto? No interrogatório. Quem fala primeiro? É óbvio que é a criança. Porque a criança aterrorizada, ela vai querer falar que ela vai morrer de medo. Não que o adulto não fale, mas o adulto pode ser mais resistente. A criança não. Então é muito mais fácil aterrorizar uma criança e pegar também a substância dela, até porque ela tem muito mais jovialidade do que um adulto. Entende? Então assim, outra coisa, vocês viram lá, todo mundo conhece o caso do Pediri, né? O Pediri, o grande Pediri, que está preso aí até hoje, com aquela questão toda, todo mundo focou na orgia, né? Todo mundo focou que ele batia na namorada, orgia, e talvez fazia tráfico de meninas e de criança, beleza. O foco foi nisso, não está errado. Isso aí já dá milhares de anos presos, né? Agora, quem viu o que foi encontrado na mansão dele? Alguém sabe? Quem viu o que encontraram na mansão dele? Encontraram algumas coisas, alguns frascos. Alguém sabe? Alguém viu a matéria? Viram? Viram? Tem algum... Hoje eu não tô muito pra muita coisa não, hein? Sugiro estudar mais porque se influencia. Você está falando comigo, cara? Que isso, Leonardo? Tá falando comigo? Escreve aí se tá falando comigo ou não, seja mais direto. Isso aí, óleos de bebê. Na verdade, foi alegado que tinha óleos de bebê que seria para fazer o seguinte, que seria lubrificante para ele fazer as orgias. Tá? Isso que foi alegado. Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. Foi encontrado mais de 1000 frascos. Beleza? Para fazer orgia. Mas tem alguma coisa errada. Porque para fazer uma orgia, você não precisa de 1000 frascos. Nem que você entupa a mansão toda. Então aquilo ali não era lubrificante para fazer orgia. Aí fica aí uma interrogação e dois apócrifos. Duas aspas, né? Em volta. Porque o próprio Dr. Ray, quando foi questionado, né, pelo Danilo Gentili se isso existiu ou não, ele falou, cara, tem fundamento. Eu vivo em Hollywood há 30 anos, ele disse, e tem fundamento. Porque o que eu vi lá, eu não posso nem falar. Então, assim, tem fundamento. Tem muita coisa ali disfarçada. Então, assim, a questão toda é que nós sempre vivemos rituais satânicos, tudo fechado. Muitos são praticantes. Brasil e várias outras coisas. Muitos são. Só que ninguém fala. O satanista não diz eu sou satanista. Quem fala que é satanista, na verdade, é luciferiano. Sobre os daimons. Ah, meu Deus. Tá bom. Se você achou, então é só sair da live e procurar alguém que fale melhor dos daimons. Fechou? É que eu não lido com daimons que você lida, provavelmente. A gente somos de mundos diferentes, entendeu? E sim, o que eu tô falando dos daimons é exatamente o que eu acho que é e o que eu tenho certeza que é. Entendeu? Mas você acha que é outra coisa e você vai para uma outra live ou forma aí teu grupo. Beleza? Daimons são daimons. O Shan Hamion Forash, que eu falei para vocês ontem na live, contém 72 anjos, né? Querubim, serafins, Metatron, arcanjo, etc. E nós temos os embates, que são as outras camadas. Baal, Belial, sim. Esses aí são coisas ruins mesmo. Vai ter gente falando que é coisa boa, mas aí vocês escolhem, né? Vocês vão ter que sempre ter um lado ali, né? Ou você vai trabalhar com Verruiar, ou você vai trabalhar com Baal, ou você vai trabalhar com um, ou você vai trabalhar com outro. Quem está no grupo do WhatsApp já viu o que eu mandei lá, né? Então já tem uma ideia mais ou menos do cronograma e dessa claridade aí sobre a Igreja Católica, sobre os daimons e etc. Tá? Então, o que a gente pode pensar é o seguinte, tem muita coisa acontecendo, o satanismo sempre houve, e eles sempre cultuaram isso. Vocês querem uma coisa? Eu conheço algumas pessoas que são satanistas, né? Satanista que eu digo assim, né? Se intitulam satanistas e elas não dizem, né, que fazem morte de pessoas, né? Porque se falar isso vai preso, né? Mas fazem morte de animais, né? Dizem que usam animais, o sangue. Não precisa usar sangue. Quando você faz algum tipo de ritual, você não precisa do sangue. Você não precisa do sangue.
o ritual, ele é feito sem sangue. Então, toda crença e todo lugar que vai usar o sangue, você tem que tomar cuidado, você tem que olhar melhor para esse lugar. Não precisa do sangue. A maçonaria não usa sangue, a Rosa Cruz não usa sangue, a minha fraternidade não usa sangue. Não precisa usar sangue de nada. E quando você vê vários rituais, por exemplo, para chamar um dos daimons, a gente tem vários rituais com Paimon, onde as pessoas, sim, elas aspergem sangue de bode, etc. E não precisa. Não precisa. A gente está vivendo uma era totalmente deformada e esquizofrênica. Todo mundo cheio de problemas mentais, porque estão chamando forças que nem deveriam. Estão conjurando forças que nem deveriam estar ali. Como diz os apócrifos das escrituras, você não pode servir a dois deuses. Não tem como você estar chamando Virruiar, que é um serafim Metatron, e ao mesmo tempo estar chamando Baal. Não tem como. Não tem como e não tem como. E existe sim uma rebelião aqui, uma rebelião aqui. Os dois querem você. Os dois. Entende? Os dois. Na verdade, quando você vê, sei lá, quando você trabalha com a parte de Enoque, você começa a perceber, os dois querem a gente. O que está em cima e o que está embaixo. Então pensa o seguinte, a dualidade, a energia positiva, a energia bem baixa, densa, que a galera chama de demônio, pode ser. Então a energia bem baixa, aquela de ódio, raiva, depressão, tristeza, rancor, mágoa, sabe? Essa energia que é você. Muito. E essa energia aqui também, Virruiar, Lemayer, todas essas energias de altos, sabe, de alta frequência também querem você. O problema é que quem decide para onde você vai é você, não são eles. Eles ficam guerrilhando entre eles, energeticamente, para onde você vai. Aí eu vou lá e te ofereço, só, tem uma substância aqui que você pode ficar mais novo. Aí você fala, eu dou qualquer coisa por isso. Você já imaginou? Você tem uma pessoa famosa, rica, bilionária. Imagina. Você tem um rito onde as pessoas têm o dinheiro que for, elas fazem qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa é lícita para elas. Porque elas têm o dinheiro para comprar. Vocês entendem isso? Se ela tem o dinheiro para comprar, ela compra. Então, tem uma classe que vai te assediar sempre para isso. Essa questão, Guilherme, eu estou vendo rápido, não estou conseguindo ver tudo aqui, obviamente, né? Não consigo ver tudo que vocês estão escrevendo. Mas essa questão que você perguntou, né, das crianças, como fica... Na verdade, assim, Deus ele é extremamente justo, né? Elohim Hashem é extremamente justo. Ele vê o coração, ele sabe o que aconteceu. Então, assim, não tem muito o que falar. Com certeza ele faz alguma coisa que nós não sabemos. O que eu espero, por exemplo, de uma morte dessa... que eu espero sinceramente que a pessoa, sei lá, né, porque sofre, né, porque tem que sofrer para puxar o adrenocromo, mas eu espero que alguma coisa aconteça lá dentro e de alguma maneira Deus faça alguma coisa, é o que eu quero acreditar, porque a gente não sabe, entende? Então é muito complicado. Exatamente, o mal luta, ataca tudo e todos para não perder os seus estados. Sim, é o tempo todo. Essa questão, gente, quando eu falo, eu sei que tem algumas doutrinas, tipo o candomblé, que mata animal, né? O candomblé mata, né? Usa galinha, usa o bode, o candomblé faz isso, né? A Umbanda não, mas o candomblé faz. Eu entendo a crença, eu entendo a religião, mas não precisa, gente. Não precisa usar sangue, nem de animal e nem de humano. Não vou nem falar de humano. Não precisa. Não precisa de nenhuma maneira, você não precisa nem cortar tua mão, nada disso precisa. Sabe por que não precisa? Porque tudo é o símbolo, a geometria, a língua. O que adianta tu corta a mão, decepa a cabeça de uma galinha, mata a cabeça de um bode ali? Entendeu? Não adianta nada. A gente vai continuar, você vai matar um animalzinho, aí você não tem intenção, não tem geometria, não tem nada, tá achando mesmo que uma entidade vai te dar as coisas que você quer porque tu matou um bode. Porra, cara, o bode tão bonitinho. Decepou a cabeça do bode para fazer um trabalho. Gente, pensa um pouco. O que o bode tem a ver com isso? A vida é tua, a responsabilidade é tua. Tu precisa mudar. É muito fácil. Quanto que é o bode? 3 mil para fazer um trabalho aqui, eu mato um bode. Aí o cara tem dinheiro, paga 3 mil e pronto. Agora tá tudo resolvido a vida dele. Claro que não, pô. Tu só matou um bode. Coitado do bichinho. Matou pra nada. Então, assim, não faz sentido.
Eu sei que as coisas são muito loucas, né? Mas quando a gente vai pegar as escrituras sagradas, eu não estou lendo para vocês. Todos os dias eu leio para vocês as escrituras sagradas do original, não é isso? A gente está lendo o hebraico para o português. Quem não está ouvindo, vai lá e escuta no link da minha bio. Tá todo mundo já ouvindo, já passamos aí de milhares de pessoas ouvindo. Então quem não está já ouvindo, escuta. Não é a Bíblia, é o original das escrituras sagradas, entendendo o que está ali. Daqui a pouquinho a gente vai para o apócrifo. Chegou no apócrifo, a gente vai entender o apócrifo que a igreja não aceita. A gente vai ficar fazendo isso. Então não está escutando? Escuta. Eu não tenho crença, eu não tenho igreja, eu não sou pastor, eu não sou coach, eu não sou padre. Eu simplesmente tenho conhecimento de muitos e muitos anos e venho trazendo para vocês. É óbvio que nem todo mundo vai concordar, vai ter muita gente falando outra coisa, está tudo bem, faz parte da vida. Muita gente me pergunta, Fernando, mas você já participou de uma coisa? Sim, já fui da Astro Argento, já fui de vários outros lugares. Decidi tomar uma vida sozinho. Porque muita coisa dentro de algumas fraternidades eu não concordo. Muita coisa que o Aleister Crowley fez, eu não concordo. Ele encontrou muitas coisas e foi importantíssimo. Outras eu não concordo. Por que eu não concordo? Porque eu acho que ele mexeu com coisa que não devia. Ele morreu no ostracismo, todo arrebentado, doente, maluco. Alguém fala disso? Não teve um grande amor, não viveu uma história de vida real, sempre com um problema mental, sempre vendo coisas, nunca encontrou a paz interior. Sim, gente, Aleister Crowley. Estudei tudo sobre esse homem. Muita coisa foi boa e muita coisa é ruim. Muita coisa. Então, putz, não vou ficar seguindo ali uma fraternidade que é 100% isso aqui, que eu acho que está errado. Ele se enrolou. Por quê? Porque ele permitiu que o ego entrasse muito na cabeça dele. E que ego que eu estou falando? O ego de se achar o 666. Ele gostava do título. Ele gostava desse terror que ele fazia com os católicos. E não é esse ego que vai vencer a gente. A gente, quando mostra alguma coisa, olha só, olha o que o católico está fazendo. Olha o católico metido com Anunnaki. Olha o católico aqui metido com o sumeriano. A gente está mostrando as coisas. Mas não tem ego aqui. A gente só está mostrando. Olha isso aqui, dá uma olhada. E aí, faz sentido o que eu estou te mostrando ou não? Entende? Então, às vezes a gente se mete com tanta coisa que a gente faz isso. E foi o caso do que aconteceu na história do Aleister Crowley. Aí você pega o Raul Seixas, foi outro, só que ele nem foi o praticante assim tão forte. Foi o praticante mediano da teosofia lá do Aleister Crowley, né? De Telema, foi mais ou menos. Então, no final das contas, você vê que essas pessoas não tiveram assim um fim bonito. Vê aí se alguém casou, teve filho, e você vê que tem registros muito bons desses homens. Tem algum registro do Aleister Crowley com o filho dele brincando? Não tem, não tem. Isso não é vida. Não é isso que Deus quer. A espiritualidade, a mediunidade, quem tem mais, ou quem é um líder, ou quem é um frata, ele precisa mostrar para as pessoas que tem que ter uma vida. Você precisa ter essa conexão. Então, essa busca que a gente faz por qualquer coisa é perigoso. Talvez alguns de vocês não tenham tanto dinheiro. Aí você fala assim, é bom eu ser pobre, né? Que eu nem me meto nisso. Não, tá errado. Não é para ter esse pensamento. Você não tem que ser pobre. Você pode ser rico, milionário, bilionário. Você vai rejeitar isso. Se um dia isso passar perto de você, não. Você não pode fazer qualquer coisa pelo dinheiro. Você não pode fazer qualquer coisa pela tua beleza. Não pode. Qualquer coisa não, gente. Você pode fazer botox, cirurgia plástica, isso tudo que você pode fazer, faça. Vai te fazer bem? Primeiro conserta a cabeça, depois faça. Não tem problema. Agora, estamos falando de coisas além. Coisas além é um problema. Então, toda essa teoria, ela existe? Existe, infelizmente. Mas ela é omitida, porque vale a pena omitir para que as pessoas, os graúdos, estejam ali na frente. Daniel Mastral morreu tentando dizer o calendário satânico. Vocês devem estar percebendo, eu não estou divulgando o calendário satânico, mas estou divulgando que estamos bem próximos de uma virada muito grandiosa que está escrito nos apócrifos, está escrito nas escrituras, está escrito em todos os livros antigos. Então, assim, não é divulgação de agenda. É simplesmente que estamos vivendo o último ano 9. Não importa para mim o que hater fala, o que chama, não tem problema, gente. Se tivesse problema, eu não estava na internet. Estamos no último ano 9. Esse ano é um ano extremamente forte para a gente.
Estou trazendo conteúdo aí de os 72 Shamhan-Forash, que são os 72 anjos. Estou trazendo esse conteúdo do adrenocromo, porque ninguém sabia o que era adrenocromo, que seria adrenalina liberada e oxidada pelo sangue. Então agora você já sabe. Mas o que isso vai mudar na minha vida? Tudo, conhecimento, para você ficar pensando, putz, para onde que eu tenho que ir? Já falei para vocês, gente, não adianta achar que vai, sei lá, a galera vai construir uma parada e vai se esconder subterrâneo, porque vocês estão achando que o fim, quem acha que vai ter o fim, tá achando que vai cair um meteoro, tá achando que vai ter ataque alienígena. Gente, não vai ter ataque alienígena, beleza? Não vai vir nenhuma nave destruir o planeta Terra, beleza? E também não vai ter um meteoro caindo na Terra destruindo todo mundo, beleza? Os dinossauros não foram mortos há 200 milhões de anos, beleza? Já está provado que os dinossauros têm uns 7, 8 mil anos, beleza? Então, assim, é o conhecimento. Se a ciência diz que o dinossauro tem 200 milhões de anos, e nós já aprendemos, eu já mostrei para vocês que é mentira, que o dinossauro não pode ter, porque foi encontrado um fêmur de Tiranossauro Rex no alto de uma montanha que tinha tecido mole dentro do fêmur. Isso significa que o osso poderia ter até 10 mil anos, 8 mil anos no máximo. Não teria como ter 200 milhões de anos. Então, por que diabos a ciência disse e afirmou que tinham 200 milhões de anos? Porque a ciência mente, porra. A ciência mente. Entendeu? Como a ciência mente, automaticamente ela vai mentir para dizer que foi há muitos milhões de anos atrás. É mentira, não foi. Se eu tivesse mentindo, por que tem tecido mole dentro de um fêmur de um Tiranossauro Rex? Entende? Isso está lá. Então você precisa de espiritualidade, você precisa de entendimento espiritual justamente para você, quando chegar essa lavagem, seja ela como for, arrebatamento, vai todo mundo cair, vai morrer, uma epidemia que mata todo mundo e só sobrevive algumas pessoas, mas não sobrevive porque você vai ficar dentro de casa escondido numa caverna, não, gente. Isso não é filme de Hollywood, não. Esse grande dia vai pegar todo mundo. Todo mundo. Não estou fazendo terrorismo, não, só estou falando uma realidade. Por que eu abri a fraternidade? Eu abri a fraternidade, eu já tenho ela há quase 10 anos. Por que eu abri antes? Por que eu abri agora? Óbvio, por que eu abri agora? Eu abri agora porque a gente está na reta final. Eu não podia ter aberto ano passado? Ano retrasado? Eu podia. E por que eu não abri? Era convite. Por que agora eu abri ela? Porque dentro das minhas visões, dentro de tudo que eu vejo, dentro das minhas viagens astrais e etc., eu vi que já estamos faltando ali, ó, tá na beira. Então, quanto mais pessoas a gente tiver dentro dessa energia, dentro dessa força, melhor é. Por isso que eu abri a fraternidade. Hoje eu mandei lá no grupo várias informações que eu falei na live de ontem. Eu prometi cumprir lá no grupo do WhatsApp. Tá no link da minha bio. Eu botei lá várias informações. Eu mostrei com foto comprovada que a Igreja Católica é vinculada aos sumerianos, aos acadianos, ou seja, aquela raça lá que estava ligada aos Anunnakis e aos Néfilins. Eu mostrei com fotos comprovadas tudo, todos os detalhes. Se você mesmo olhando aquilo acha que é bobeira, é um problema teu, não é meu. A salvação, a vida de cada um é individual. Amanhã quem vai para a hemodiálise sou eu, não é você. Então eu que tenho que estar forte. Só que a hemodiálise para mim não é um problema, porque o problema para mim, sabe o que é? É chegar ao fim e não estar vivo. É chegar ao fim e ter certeza que eu não vou passar por alguma coisa. Esse é o ponto. Não me interessa se tu acredita que vai para o céu, não me interessa se você acredita que vai ser arrebatado, não me interessa se você acredita que vai ter uma epidemia, não me interessa se você acredita que o mundo vai passar por uma 3D, 4D, 5D. Estamos na beira de um colapso muito surreal. Por isso os aviões estão caindo. Por causa do negócio do magma da Terra. Os aviões estão caindo como nunca caiu por causa disso. O Rio do Chile ficou igual sangue por causa disso. Tá todas as coisas acontecendo agora, literalmente, e ninguém tá vendo. Foi o que eu falei. Quando o céu fica escuro e todo mundo olha pro céu achando que tem uma nave descendo, vai descer outra coisa. Aí é tarde demais, né? Como disse Noé, se a porta se fechar, ninguém entra. Então, assim, temos que... É o que eu já falei para vocês, né? Eu não estou pregando, como eu disse, eu não sou pastor, não sou padre, não vou a nenhuma religião,
mas eu sei o que vai acontecer. É estranho, porque como eu não sou de nenhuma religião, fica parecendo uma coisa esquisita, né? Porque o comum é ser cristão, evangélico, aquela coisa toda, né? Não. Ao contrário, né? Eu lidero uma escola de alta magia, eu lidero uma fraternidade. Mas eu sei que está tudo acontecendo porque está tudo com propósito, já tudo registrado. Esse é o último ano 9, sim, gente, 2025. 2 mais 2 mais 0 mais 5, 9. Ano que vem, 2026, ano 1. Então esse ano, o ano 9, número 9, significa o todo, tudo termina em 9. A matemática toda, 45 graus, 90 graus, 270 graus, 360 graus, se você ficar fazendo a espiral disso, toda a espiral até a eternidade vai terminar em 9. Nikola Tesla já tinha dito que tudo termina em 3, 6 e 9. Vai terminar, porque é o último ano 9, porque ano que vem já é ano 1. Sendo ano que vem ano 1, a gente já não vai ter tanto tempo, né? Porque esse ano 9 significa que o ano inteiro são oportunidades que nós temos. É isso. Ano inteiro. Ano inteiro, esse ano todo, nós temos grandes oportunidades de mudança. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de prosperidade mental, espiritualidade. Porque ano que vem é um. A galera que esse ano... então quer dizer que quem só começar ano que vem. Bom, eu não sou Deus. Esse é o último ano 9. Para haver um outro ano 9, a gente vai ter que passar mais de 10 anos. Esse é o último ano 9. O mundo não aguenta mais, não. Se a gente vê a gemátria, que é transformar as letras em números, né? Tanto do tetagrama quanto do Filho de Deus realizado nas Escrituras, quanto da energia de Deus, né? Ruach HaKadosh, segundo o hebraico, nós temos as gemátrias 8. 8 vezes 3, 24. 24 é igual a 2 mais 4, que é 6. Então a gente tem ali um período de 6 a 8 anos gritando. Só que quando eu falo isso, é pro fim do fim do fim. Esse ano é o último ano de portas, ano que vem a chapa vai esquentar. Aí todo mundo que esse ano conseguiu entrar em algumas portas, vai ter mais chance ano que vem. Ano que vem a galera que entrar, não é que não vai ter chance, a galera que entrar ano que vem na espiritualidade, se dedicar, vai ter um pouco mais de dificuldade. Porque aí já perdeu, né, um ano inteiro, que é o ano todo de possibilidades. Lembrando que toda a história da nossa vida, são vocês, somos nós que fazemos. Hoje eu estou com a Juliana, eu podia não estar com ela. Por quê? Porque se eu não tivesse feito o movimento, e se ela não tivesse feito o movimento, nós não estaríamos juntos. Então, não foi Deus que botou um na vida do outro. Está errada essa frase. Na verdade, eu fiz um movimento, ela fez um movimento, Deus fez assim, ó. Pronto, os dois estão no mesmo movimento, vou dar só um tapa aqui, porque os dois estavam no mesmo movimento, esse é o ponto. A pergunta é, onde você está em movimento? O adrenocromo, ele te assedia a entender e imaginar que você pode conseguir coisas boas, dinheiro, pele boa, rejuvenescer, a qualquer custo, só você ter dinheiro. E muitos artistas fingem que nem sabem o que estão usando. Muitos artistas usam achando que estão usando assim, estou usando aqui um líquido que me passaram que parece muito bom, uma nova tecnologia. Ele não quer saber a procedência. Porque no final, todo mundo sabe dessas teorias e todo mundo sabe que desde o passado era feito isso. Tanto é que nos registros antigos nós temos pessoas dando para Mamon, dando para alguns deuses, crianças em sacrifício. Isso está nos registros, né? E por que tinha que matar o teu filho para algum sacrifício? Isso tem registro disso. E os astecas e maias e incas, que sacrificavam algumas pessoas em prol de todo mundo ali. Você já imaginou? Pegar uma faca de obsidiana. Obsidiana é uma pedra. Tem ali atrás, né? Aqui tem uma obsidiana. Depois eu mostro para vocês. Uma faca de obsidiana, uma pedra que perfura tudo. Abre aqui, mete a mão, puxa o coração da pessoa, viva, ela ainda não morre, joga aqui para cima. Isso não é filme não, gente. Eles faziam isso. E isso tudo a pessoa se doava. Não, eu vou doar para ajudar minha comunidade. Puta satanismo, né? Imagina abrir uma pessoa, pegar o coração e Deus aceitar isso. Não interessa. A religião, a cultura deles. Que cultura deles o quê? Que cultura o quê? Tá tirando o coração de uma pessoa viva, tá dizendo que é cultura, gente? Respeito a cultura. Já ouvi gente falando isso. Que respeito a cultura, caramba? Isso é tudo sempre um ritual ligado a crianças, a pessoas, a sangue, a coração. Isso não faz sentido. Desde quando Deus vai me fazer prosperar se eu arrancar o coração de alguém? Isso não faz sentido, isso é satanismo, isso é doença. Entende? E isso existia, os astecas e os maias faziam.
Então, o mundo sempre esteve envolvido com isso. E não deixou de estar. Continua ainda. Então, sim, gente, infelizmente o adrenocromo, ele existe, ele é real. Vocês que são pais, tomem cuidado com suas crianças. Sim, tomem cuidado. Não é terrorismo, mas tomem cuidado. Para de ser um pai meio avoado, displicente, ou mãe, achando assim, meu filho... Fala pro teu filho que ele não pode entrar no carro de ninguém. Mesmo que esteja caindo uma chuva torrencial, ele não pode entrar. Ele fica onde ele está. Ele fica molhado, mas ele não pode entrar. Ele tem que ficar olhando para trás e para frente na rua. Ele tem que tomar cuidado. Ele não pode ficar usando o celular na rua andando. Você tem que não aterrorizar teu filho, mas você tem que mostrar que o mundo está assim. Porque depois que você perder, igual vários pais perderam, já é tarde demais. Então não é terrorismo, é a gente realmente entender que o mundo está passando por uma situação muito drástica e está piorando cada vez mais. E eu costumo dizer, né, que o mal, né, o maligno da humanidade, tanto faz o nome dele, demônio, diabo, satanás, qualquer porcaria que quiser chamar, não me importa para mim. Mas o mal da humanidade está com os dias cada vez mais contados. E por esse motivo ele está mais desesperado ainda. E quando eu falo ele, essa energia que quer que a gente procrastine, que a gente fique com raiva, com ódio, que a gente caia, que a gente não levante amanhã. Entende? Tá tudo aí. Eu posso dizer, a gente não sabe, né, quantas pessoas vão morrer, mas eu acredito que mais do que a metade da população do mundo. Nas minhas visões, nas minhas coisas, eu acho que vai morrer mais 5 bilhões de pessoas. Talvez sobreviva 3. Que assim, hoje, né, na época que a gente está vivendo, eu nem fico... Vocês nunca me viram fazendo live assim, né? Vocês nunca me viram. Hoje eu estou fazendo porque eu sei que preciso fazer. Também nem ligo para o que alguém vai falar, entendeu? Quem paga minhas contas sou eu. Quem está com a Juliana sou eu. Quem está vivendo a vida que eu estou vivendo com o catéter sou eu. Quem recebe as informações sou eu. Quem é líder de uma fraternidade há quase 10 anos sou eu. Então eu entendo do que eu estou falando. Quem está aqui e sente esse chamado, eu costumo dizer, entra para a arca. O que é a arca? É o mundo espiritual. Que não envolve a Bíblia, não envolve pregação, não envolve ir para a missa, nada disso. Envolve você entender a espiritualidade como um todo. E lembrando, como eu disse para vocês, não precisa matar animal, nada disso. Eu sei que se você for do Candomblé e estiver me assistindo, não fica chateado comigo. Se você é de uma religião de matriz africana que, né, asperge sangue de galinha, de bode, etc., não fica chateado comigo. Apenas eu quero te mostrar que tudo que eu consegui e tudo que as pessoas que me seguem conseguem e tudo que a gente faz na vida, eu nunca usei sangue nenhum. O humano não vou nem falar, que é óbvio que não, mas de animal nenhum. Eu amo os animais. Não tem necessidade nenhuma. Então não é contra a doutrina, nem contra a religião. E sim que muita gente acaba sendo um pouco analfabeta funcional, acreditando que tem que seguir aquilo. Mas por que você tem que seguir aquilo? Por que o bode morto vai me dar alguma coisa? Porque a oferenda quer, então quer dizer que a tua entidade quer que tu mate um animal. Gente, pensa um pouquinho mais. Pensa só um pouquinho mais. Pensa um pouquinho mais, vocês vão entender que não é bem assim, não. Entende? Então, a ideia de fazer a live sobre o adrenocromo é pra gente entender um pouco esse mistério que está por trás. Eu vou trazer outras lives nesses dias agora, falando de outras coisas, para mais informação para vocês. Amanhã a gente vai ter reunião da fraternidade, da minha fraternidade, 7 horas da noite, então todo mundo que entrou vai participar. E se alguém entrar hoje ou amanhã, também vai participar. O link está na minha bio da fraternidade. Está escrito fraternidade. Você vai para um grupo de WhatsApp. Lá tem um link. Entra no link. Se você entrar para a fraternidade, tu vai receber um contato meu, privado, eu falando contigo. E amanhã tu já pode participar da reunião, tá? Outra coisa, os áudios que também estão na plataforma, escutem. Sabe por quê? Porque daqui a pouco eu vou começar os apócrifos, então uma coisa vai ter a ver com outra. Escuta os meus áudios todos os dias, até dia 31 de dezembro. Façam isso. Sentiu no coração? Entra para a fraternidade e eu garanto que você vai ter as informações que você quer. Até porque, né? Se eu estou falando isso há tantos anos, eu acho que é um pouco claro, né? Tudo que eu estou falando. O Kevin é da fraternidade, o Juliano, obviamente, né?
minha noiva, o Kevin que acabou de escrever aí da Fraternidade já tem bastante tempo. Então depois vocês entrem no grupo lá da Fraternidade, vocês vão ver lá e analisem as coisas todas. Com certeza vale a pena. Tá? Eu vou fazer mais lives sobre isso também, para clarear a mente de vocês de outras coisas, amanhã e depois. Então acessem, estejam preparados e amanhã eu vou trazer mais outra notícia aí, mais outra live aí, mais outro conteúdo para vocês. Mas lembrando que amanhã a gente já tem reunião também da Fraternidade, 19 horas, horário de Brasília. Na Fraternidade, para quem não sabe, nós temos pessoas do Brasil, Estados Unidos, Grécia, Portugal, outros lugares aí que eu esqueci, mas assim, é bastante gente, né? De vários lugares. Então, cada vez mais crescendo. O Wesley aí, ó, esperando vocês lá, é outro que também está na Fraternidade, tá bom? Então, nos vemos. Escuta meus áudios, clique na Fraternidade, vamos pro grupo do WhatsApp e amanhã a gente se fala. E amanhã tem mais live também, tá bom? Lu Jubran aí também, da Fraternidade, todo mundo. Entra no link da minha bio, Fraternidade, vai pro grupo do WhatsApp, acessa o link lá, tá bom? Depois eu vou pro YouTube também. Beijo. Tchau.